Então, estamos aqui retornando com mais um encontro da Meditando em Paz desse mês de julho. Meditando em Paz 169. E eu vou continuar com aquele livro, com o texto daquele livro do Peter Bampton. A meditação não é o que você pensa. E nesse capítulo, que ele denomina O Segredo da Liberdade, eu acho muito interessante. Eu vou tentar traduzir para vocês um pouco a ideia do que ele chama dessa liberdade. De certa maneira, a gente já tem falado um pouco sobre isso aqui na meditação, mas eu vou tentar retomar as ideias dele, apesar de que eu acho, pelo menos para mim, muito difícil conseguir alcançar esse nível de liberdade. Mas são desafios para a gente compartilhar, para a gente fazer, para a gente conversar e refletir. E gostaria de estar passando para vocês um pouco dessas visões que a meditação pode nos conduzir. Então, iniciando aqui, nesse momento, estando presente neste lugar, nesse espaço de encontro consigo mesmo, consigo mesma. Coloque-se numa posição confortável de atenção plena. Observe a sua respiração, que deve estar aos poucos ficando mais suave, mais serena. E entre uma inspiração e expiração, faça uma pequena pausa. Então, inspira, expira e faz uma pequena pausa. E observe o que acontece nesse momento dessa pausa. Você pode observar o seu corpo, depois observar o ambiente em que você se encontra. De a seguir, observar como sua mente está nesse momento. Se existe alguma pressa, alguma ansiedade, alguma impaciência, alguma necessidade a ser cumprida, que tudo passa pela nossa mente. Tudo é o modo como nossa mente opera, instante a instante. Eu faço esse sinal com sino. Se você quiser permanecer por mais tempo nesse estado de autopercepção, de presença, de silêncio, você faz uma pausa no seu equipamento e depois prossegue. Aqui na Meditando em Paz, eu sempre busco trazer algum texto, alguma ideia de algum autor, alguma reflexão que complemente esse nosso espaço de meditação, de parada e que tenha uma relação
com a proposta da meditação. Então, nesse texto que eu trago aqui agora, o autor nos adverte para uma questão muito sutil relacionada à maneira como nós lidamos com as questões do mundo. Que no fundo é isso, né? A maioria das vezes da meditação, que a gente faz a meditação, nós estamos tentando nos relacionar melhor conosco mesmo e com aquilo que acontece com a gente nesse que nós chamamos de mundo da vida. Isso nos leva, então, a tentar compreender a diferença do que eu pessoalmente coloco, que é experiência psi e vivência dessa experiência. Porque a experiência psicológica, a experiência psi, ela é um fato que acontece, principalmente ligado ao nosso aspecto de sentimento, ao nosso emocional. Ela simplesmente acontece. Agora, como nós vamos levar daí para frente aquela situação, como nós vamos, então, vivenciar essa experiência, que é o fato que a gente pretende estar sempre relembrando aqui. Na verdade, pode estar aqui, né, uma das estratégias que o autor chama de o espaço da liberdade, que a gente precisa, com o tempo, aprender a conquistar. E como eu já falei, não é fácil, eu mesmo tenho muita dificuldade com isso. Então, é interessante também destacar que quanto mais nós vamos nos comprometendo com o nosso engajamento no mundo, então quanto mais nós nos comprometemos com o nosso engajamento no mundo, não é o nosso isolamento do mundo, mas nosso engajamento, nossa participação do mundo, mais o desafio à liberdade interior ganha espaço em nossa vida como um aprendizado. Então é estando, né, no mundo da vida, né, e não evitando estar no mundo, que podemos descobrir esse potencial de liberdade. Considere então que você pode encarar as diversas realidades do mundo de hoje. Vamos considerar aquilo que acontece no nosso dia a dia, aquilo que a gente vê acontecendo, os conflitos e suas alternativas, os sofrimentos e as possíveis soluções que advêm daí, as divergências e os encontros, as lutas políticas pela justiça, bem como suas próprias contradições e interesses. Observe suas dúvidas pessoais, suas angústias, seus erros e acertos. Observe seus medos. Sim, coloque tudo isso na pauta da sua vida, sem tentar esconder ou encobrir algo. Daí tudo aparece. E você poderá ver, sem ter a necessidade de se proteger, que tudo é como é. Nesse sentido, não haverá nada a ser evitado, nada a ser controlado, nem banido, nem descartado, nem preterido. Alegrias e tristezas, como os aspectos do psiquismo humano, passam a ter o mesmo peso na balança da sua vida. Então, tanto as coisas agradáveis, as desagradáveis, e é esse o grande desafio, porque a gente está sempre procurando as coisas agradáveis, as alegrias, e evitando que aquilo que não é bom, que a gente considera que não é bom, inclusive as tristezas que acontecem, as situações desagradáveis, a gente tenta dizer, não, isso não faz parte, eu tenho que evitar isso. O autor fala, alegrias e tristezas, de uma maneira geral, que são aspectos do psiquismo humano, passam a ter o mesmo peso na balança da vida. Você começa a perceber que tudo passa pelo trilho da experiência psicológica. Não significa que você agora vai banalizar a experiência. A experiência psicológica
convoca você a ter uma atitude. É essa que é a questão. Seja qual for a experiência. Não é uma sugestão para abandonar os problemas do mundo da vida. O que está sendo colocado em primeiro plano, que significa entender a experiência psicológica que você tem, é o aspecto que interessa nesse momento. E a partir daí, é como você vai lidar com cada coisa, com cada fato e com cada evento. Ou seja, como escolher a sua vivência psi a partir dessa experiência. Bom, vamos tentar entender o que ele está colocando de uma forma um pouco mais clara. Quando o mundo se apresenta diante de cada um de nós, é nossa mente ego que começa a sentir este mundo. Porque aí então tem que entrar, é interessante entrar esse aspecto de perceber que o que é acionado diante daquilo que o mundo nos apresenta é a nossa mente ego. Isso é algo praticamente automático, porque é a mente ego que percebe, que mobiliza, que nos mobiliza. Então, nós podemos responder com impulsos diversos diante daquilo, como rejeição, admiração, ansiedade, empolgação, ira, apego, desejos, etc. Então, praticamente tudo que acontece nos causa uma mobilização e ela pode ser menos ou mais intensa, dependendo do que está acontecendo. Isso que é a experiência psi. É a nossa mente ego lidando com aquilo que o mundo da vida nos coloca. Porém, aí coloca o autor, se estivermos atentos e despertos o suficiente, percebemos o jogo da natureza humana e esse jogo nós herdamos no processo de evolução. Nós chegamos aqui, essa é a estrutura do ser humano, é a estrutura psíquica do ser humano, é a estrutura cerebral, inclusive, quando se considera os autores da neurociência. Então, o que nós podemos fazer? Nós percebemos esse jogo da natureza humana que herdamos e aí nós devemos acionar. Antes que o peixe possa morder a isca, nós podemos acionar a vivência psi. Isto é, eu escolho ou eu vou escolher como vivenciar aquele aspecto que está se manifestando através da minha mente ego. Esta é a senha de acesso ao tesouro da liberdade interior. E aqui ele coloca uma coisa que é muito, eu acho muito marcante nesse texto. Pedi atenção de vocês para isso, porque me chamou muito a atenção. Ele diz o seguinte: liberdade não é paz, não é silêncio, não é alegria. Paz, alegria e silêncio, serenidade, são qualidades da mente, com M maiúsculo, que o eu, que me constitui ligado a partir dessa mente, vai assimilando. Então, paz, alegria e silêncio são qualidades da mente. É algo interno que está acima dos condicionamentos, acima dos condicionantes, acima das coisas do mundo, o que ele chama mundo da vida. Uma pessoa que teve essa vivência de perceber claramente como pode ultrapassar aquela experiência psicológica que a mente ego despertou, mesmo que só uma vez, pode sim experimentar a experiência da dor, da confusão, do medo, da tristeza. Não é tentar evitar isso. Porém, não perde a sua serenidade, a sua paz interna, porque aquela paz,
aquela alegria, aquele silêncio. Não está lá no mundo lá fora, mas nessa qualidade interna que ela aprendeu a conquistar. Que é onde mora, então, essa verdadeira liberdade. Então, essa questão, eu vou pegar aqui, então, o livro para pegar uma conclusão final que ele coloca, que é o seguinte. Olha que interessante, aqui na página 53. Vista dessa forma, a prática da meditação literalmente se torna não somente um portal para o imediato despertar aqui e agora, mas também uma área de treinamento para otimizar a nossa capacidade de responder criativamente e com paixão aos desafios inevitáveis de se viver uma vida comprometida no mundo. Então, esse livro, Peter Bampton, que eu usei e fiz uma síntese, né, do texto dele, colocando com minhas palavras alguns pontos de reflexão. Vou deixar aqui como a contribuição da meditação nessa semana e brevemente a gente retorna com mais um encontro. Sugiro que você permaneça por mais tempo neste silêncio, nessa reflexão. Se você puder divulgar esse material, colocar um OK para que possa ter mais visibilidade. Se você julgar que é válido, eu peço, né, que você ajude a divulgar essa proposta, né? Nós temos hoje tantas propostas de tanta natureza, de todos os tipos, aqui no YouTube, e essa eu considero que é uma das propostas que pode nos ajudar a viver e estar no mundo melhor. Então permaneça no seu silêncio e até o nosso próximo encontro de Medita em Paz.